Bom dia a todos. Queria agradecer a todos pela presença no sábado de manhã. E hoje a nossa reunião científica, nós temos um convidado especial e um tema muito interessante, que é a ferritina e o metabolismo do ferro. E quem irá decorrer sobre esse tema é a hematologista, a doutora Meide Daniele Urnal. Ela trabalha no OPECAM, é médica hematologista e hemoterapeuta formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, residência em hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e atualmente está no OPECAM, sendo responsável técnico pelo transplante de medula óssea e como hemoterapeuta no Instituto de Hematologia de Cascavel. Esse tema da ferritina é um tema interessante, atual, e que muitas vezes a gente não valoriza, e a gente tem dificuldade de entender, porque às vezes a gente acha que não é tema da gente, mas ela está implicada em várias especialidades, e a doutora Meide com certeza irá falar e esclarecer esse tema tão importante. E depois nós teremos a apresentação da doutora Doriane de uma apresentação de um congresso de um artigo que a gente fez. Com a palavra, doutora Meide, muito obrigada pela presença. Para quem ainda não me conhece, então eu sou a Meide, né? E vamos tentar falar um pouquinho sobre ferritina. Espero que seja assim bem informal. Se vocês quiserem preparar alguma pergunta aí, espero conseguir também esclarecer, né, alguma coisa sobre a ferritina. Para a gente entender um pouco da ferritina, acho que é interessante que a gente comece a falar inicialmente do ferro, né, porque a gente associa diretamente ferritina ao ferro, né? E o ferro, por mais que seja uma coisa meio chata, é importante interpretar como é que funciona essa absorção dele, né? A primeira coisa que a gente tem que também ter em mente é que o ferro ele tem um mecanismo de entrada no nosso organismo, mas diferente da maioria das coisas, ele não tem nenhum mecanismo para ser eliminado, né? Então, todo ferro que atravessar a membrana do hepatócito vai acabar, do enterócito, vai acabar dentro do nosso organismo e não vai mais ser esterilizado, a não ser que a gente tenha algum tipo de sangramento, né? Então, realmente, o ferro ele vai ser captado. O ferro da forma M, que vem diretamente da origem animal, a gente não conhece ainda muito bem como é que é o mecanismo de entrada dele. Se acredita que tenha um transporte mais direto, né? Mas o ferro mais 2, ele precisa primeiro ser convertido em ferro mais 3 para poder atravessar um transportador de membrana. E dentro do enterócito, conforme a necessidade do nosso organismo, ele pode ficar estocado na forma já de ferritina. E esse enterócito morrendo, esse ferro vai embora, então ele nem entra, esse é um mecanismo regulador, ou ele vai ser, então, internalizado. Para a internalização, a gente conhece muito bem um transportador chamado de ferroportina, né? Mas a gente sabe que também o HFE e o TFR são importantes para esse transporte. Se conhece um pouquinho menos como funciona o mecanismo, mas se sabe que esses dois transportadores também são muito importantes para internalizar o ferro. No momento em que o ferro entra na circulação sanguínea, né, ele de novo vai passar de mais 2 para mais 3 e vai ser ligado à transferrina, que é a molécula de transporte. Ele não fica, então, um ferro livre. Ele fica ligado a uma proteína que vai fazer o transporte dele até a medula óssea, se tiver necessidade de se produzir células sanguíneas, até o fígado, para a gente fazer um estoque, né, que é o local principal de estoque de ferritina, para a produção de enzimas, para a produção de mioglobina. Então, esse ferro vai ser destinado onde for necessário
a sua utilização ou estocado na ferritina, né? Então, isso aqui é importante para a gente entender toda a passagem do ferro. A gente pode ter deficiências de ferro e a gente pesquisa e não encontra uma explicação. Porque, às vezes, o que pode estar acontecendo é lá um transportador de ferro que capta o ferro, né, na membrana do enterócito. E um dos mecanismos que a gente conhece para ter excesso de ferro é uma alteração dos transportadores que vão internalizar o ferro, levando ele para a circulação. Esse é o principal mecanismo que a gente conhece para excesso de ferro, né? Então, como é que o nosso organismo faz um controle? Quando já está, então, nas células de estoque, no macrófago, né, a gente não vai ter tanto a ferroportina. A gente vai ter mais a ceruloplasmina, que vai fazer, né, esse papel de liberação do ferro. Então, o nosso organismo, ele tem, hoje, se conhece recentemente, deve ter o quê? Na década de 90 que se descobriu uma molécula chamada de epsidina. A epsidina, ela faz um down regulation do ferro. Ou seja, ela inibe esse transporte aqui. Então, se eu tenho muita epsidina, eu não vou captar adequadamente o ferro, tanto lá no intestinal, quanto o ferro que já está estocado não é adequadamente liberado. Isso foi muito importante para nós hematologistas compreendermos um pouquinho melhor a anemia da doença crônica. Algumas pessoas têm uma anemia de doença crônica, isso faz com que tenha uma produção aumentada da epsidina, e por isso o ferro fica estocado, ou não é internalizado da forma adequada. Então, não é uma anemia ferropriva que acontece, mas, na verdade, é uma má distribuição, uma não utilização adequada do ferro que existe no nosso organismo nas anemias de doença crônica, né? Então, esse é um mecanismo que o nosso organismo tem para conseguir controlar. Se eu estou em falta de ferro, o organismo vai diminuir a epsidina, vai liberar esse transportador, então a ferroportina e a ceruloplasmina vão conseguir liberar o ferro do estoque ou do enterócito para o aproveitamento necessário, né? Então, conforme a produção de interleucinas, a gente vai ter uma produção maior de epsidina, e isso pode fazer com que a gente não consiga ter um bom aproveitamento do ferro, né? Certo? Bom, aí pensando, então, no excesso de ferro. A primeira doença que nos vem à cabeça, quando a gente pensa em excesso de ferro, é a hemocromatose, né? O que acontece na hemocromatose? É um bloqueio nessa interrupção, nesse controle de entrada do ferro do enterócito para a circulação sanguínea, né? A gente conhece mais as mutações relacionadas ao gene HFE, que eu mostrei ali para vocês, aquele transportador, né? Mas existe uma série de outras alterações que, com certeza, estão relacionadas a essa doença, né? É uma doença autossômica recessiva, tá? E, inicialmente, o que vai acontecer? Se eu tenho um descontrole na absorção de ferro, eu vou ter ferro em excesso na circulação. Então, primeiramente, a gente vai ter um aumento no ferro plasmático. E esse ferro, à medida que vai sendo internalizado, está na circulação, ele vai ser depositado. E aí é que ele vai começar a aparecer no parênquima, principalmente hepático, mas de outros órgãos também. Esse excesso de ferro no parênquima dos órgãos vai levar a dano tecidual, né? Que é a grande preocupação na hemocromatose. Processo lento, né? Mas que pode acarretar consequências muito sérias, até mesmo o óbito para o paciente, né? Que a gente conheça bem, como eu falei para vocês, é muito mais alteração no gene do HFE, né? E as mutações que a gente conhece são mutações de ponto, principalmente essas duas, a C28Y, né, em homozigose, e a H63D, que geralmente a gente vai encontrar daí associada com a C282Y, ambas em heterozigose. E aí, com a alteração das duas, nós também temos uma doença de hemocromatose, né? Porém, hoje a gente sabe que existem muito mais variantes, né? Dessas variantes que já foram identificadas, fora as outras que podem existir,
Tem mais uma que está aparecendo uma implicação clínica, que é a S65C. Também, em geral, associada à alteração C282Y. Né? Então, quando a gente pede a pesquisa de mutação do gene HFE, a gente vai buscar essas 3 alterações, para ver se a gente identifica a doença hemocromatose. Só que 20% dos pacientes vão ter hemocromatose e vão ter essa pesquisa negativa, porque provavelmente seja uma hemocromatose devido a outra alteração que a gente ainda não conhece. Talvez no TFR ou na ferroportina, não nos mesmos, não todos no HFE. Né? Então, 20% dos pacientes podem ter a doença sem que a gente identifique essa mutação. Não é uma coisa definidora de diagnóstico. Né? É uma doença muito frequente, na verdade não, é uma doença exclusiva da população caucasoide. Tanto que na população afrodescendente se tem uma descrição de outro tipo de deposição de ferro. Né? Então, nossa população, aqui, como é descendente de caucasoide, europeus, em geral vai ter um índice alto. Né? As estatísticas mostram que existem cada 5 casos para 1.000 habitantes. Claro que são estatísticas dos Estados Unidos, né? Dessa mutação em homozigose, C282Y. Né? Heterozigotos têm mais ou menos 10% da população, só que a maioria vai ser assintomática. Né? No Brasil, se acredita que tenha mais ou menos 4% a 7%, só que, realmente, no Brasil é subdiagnosticado, com certeza, esses números são bem maiores. Né? A gente tem que ver também que, porque muitas pessoas que têm alteração não necessariamente vão desenvolver a doença, vão ter manifestações clínicas da hemocromatose. Por quê? Se vê que você tem que ter outros fatores, você tem uma predisposição quando você tem alteração genética, mas você tem que ter outros fatores associados, na maioria das vezes, para desenvolver a doença hemocromatose. Então, fatores dietéticos, que aí nós, novamente, temos muito problema com a nossa população. E quando a gente tenta orientar o paciente da necessidade de controle alimentar, é muito difícil, né? Porque o paciente tem uma dificuldade de aceitação, ele quer fazer sangria. Para ele, o que vai resolver sempre é a sangria. Ele não entende do comprometimento que ele tem que ter em relação ao seu problema. Né? O uso excessivo de álcool, né? O uso excessivo de vitamina C, porque quanto mais ácido meio, maior a absorção de ferro. Né? Por exemplo, o consumo de outras coisas que diminuem a absorção de ferro, chá, café, essas coisas, leite, pode diminuir também a absorção de ferro e melhorar o quadro do paciente. Então, são orientações que são importantes da gente passar. E percebe-se que a infecção por vírus C, o uso excessivo de álcool, uma alimentação desregrada, são fatores que podem facilitar as manifestações clínicas dessa doença. Pacientes que não têm esses fatores, muitas vezes têm a mutação em homozigose e nunca vão ter doença nenhuma, vão ser sempre assintomáticos. É uma doença muito mais frequente no homem. Se acredita porque a mulher tem a questão da menstruação, com perda de ferro, então, ela acaba tendo um mecanismo de eliminação do excesso de ferro. Como eu falei no início, que o nosso organismo não tem nenhum mecanismo, a mulher acaba tendo uma perda, essa perda parece ser compensatória. Então, é muito mais difícil a gente ver o problema da hemocromatose na mulher, até por questões genéticas, e mesmo as que não sejam genéticas, outros fatores também acabam sendo menos frequentes nas mulheres. Né? Aqui é um quadro bem poluído, né? Que é bastante coisa. Mas, para ter uma ideia de que, quando a gente está falando em ferritina alta, a gente vai pensar na hemocromatose, vai ficar preocupado com a questão, isso pode levar a uma cirrose, um hepatocarcinoma, isso pode levar a problema cardíaco, mas não necessariamente vai ser uma hemocromatose. O paciente pode ter outras causas que levam à sobrecarga de ferro. Nossa população, que a gente vê muito, é distúrbio de metabolismo mesmo, né? Quadro de síndrome metabólica. Paciente diabético, um paciente dislipidêmico, sedentário, com uma alimentação ruim, com excesso de carne, né? Principalmente, a gente vê bastante isso, e que
Muitas vezes a gente até faz uma avaliação, tem um grau de esteatose hepática. Então, isso é o que a gente mais vê na população em que a ferritina vem elevada. Então, teve uma ferritina elevada, a gente vai buscar a causa dessa ferritina, a gente vê que a grande maioria é síndrome metabólica, né, nos nossos pacientes. Então, existe a hemocromatose hereditária primária, que é exatamente essa em que eu estava falando, do gene HFE, e existe aquela não associada ao gene HFE, né? E nós temos muito mais dificuldade de fazer o diagnóstico aqui. Nós conseguimos fazer a pesquisa da mutação do gene HFE, mas essas outras a gente não tem conseguido fazer. Que seria a hemocromatose juvenil, né? Mutação na hepcidina, que a gente perde aquele controle, down regulation, né? Hemojuvelina, mutação no receptor da transferrina, propriamente dita, então a transferrina que faz o transporte, né? Da ferroportina, que é o outro mecanismo de internalização do ferro muito importante, né? E existem, então, os mecanismos de sobrecarga de ferro adquiridas. O que a gente mais vê, né, é a talassemia, nós hematologistas. Porque o paciente talassêmico com uma talassemia não amínor ou intermédia massa major vai precisar entrar num programa de transfusões. Como nosso organismo não tem um mecanismo de eliminação do ferro, esse ferro todo vai ficar no organismo desse paciente. Cada bolsa tem em torno de 250 miligramas de ferro. Imagina, se esse paciente tem um programa transfusional semanal, quinzenal, é uma sobrecarga de ferro muito grande, né? Então, a gente vê muito isso acontecer. Eles acabam tendo, muitos pacientes começaram com um programa de transfusão, né, a melhorar a qualidade de vida e ter uma vida mais prolongada em relação ao quadro de anemia. Mas aí chegava uma certa altura da vida em que essas crianças, quando chegavam na vida da adolescência, adulto jovem, eles começavam a ter problemas de sobrecarga de ferro, né? Nós tivemos que tentar resolver isso. Nesses pacientes, fazer sangria não é uma coisa viável, né? Porque é um paciente anêmico, acabei de colocar, como é que eu vou tirar? Então, a gente faz a terapia de quelação. Também era um grande problema, porque a adesão era muito ruim dos pacientes. Hoje, nós temos quelação, inclusive oral, que tem facilitado muito, né, a vida dos pacientes com talassemia. Mas era um grande problema. Anemias hemolíticas, que acabam também, muitas vezes, precisando de transfusão, vão ter uma carência, no fim, de todas as vitaminas, ferro, né? Mas, muitas vezes, acabam sendo também transfundidos. Então, aqui é muito mais o excesso de transfusão que vai levar a isso, né? A sobrecarga dietética de ferro, que é essa africana. Na verdade, também existe alteração genética nesse quadro, só que uma alteração genética diferente, né? Não é a da hemocromatose clássica que a gente conhece. Então, acaba também desenvolvendo um quadro bem semelhante à hemocromatose caucasoide, que a gente conhece, sempre está descrita, né? Que ficou considerada, então, a sobrecarga de ferro africana. Até o nome ficou para os descendentes africanos. E, como eu disse, a politransfusão, a principal causa nesse quadro de adquirida vai ser disparado transfusão, excesso de transfusão no paciente, né? Então, por outras causas, que não a talassemia, um paciente que é politransfundido por hemorragia crônica, por hemorragia prolongada, o excesso de transfusão é uma coisa muito frequente da gente ver, tá? E outras causas que, em geral, não vão levar a um quadro de hemocromatose, com aquelas manifestações clínicas que nos preocupam tanto, dificilmente vão chegar, né? Doença renal, hemodiálise prolongada, a hepatite, né, C, é muito associada. Isso aí, ela é um fator que piora o quadro de hemocromatose, né? Quando o paciente tem a mutação e ainda tem hepatite C, o quadro é bem mais grave, né? A hepatopatia alcoólica, a estatohepatite não alcoólica, que é uma coisa que a gente vê muito, como eu estava falando, né? Porfiria cutânea, a síndrome de sobrecarga de ferro por desmetabolismo, né? Então, como a gente estava também comentando ali no começo, né? De novo, a sobrecarga de ferro africana, né? Sobrecarga de ferro neonatal, que até hoje não se conhece mecanismo, não se tem nem ideia de como é que ela acontece. Problema da ceruloplasmina, né? Então, a ceruloplasminemia, daí você não consegue liberar o ferro do macrófago, né? Ou
problema de transferrina. Você também não consegue fazer o transporte do ferro, né? Então, existem outras causas. Como eu disse, disparado na nossa população, eu acho que a esteatohepatite não alcoólica e a síndrome metabólica. É o que a gente mais vê no nosso paciente, né? Bom, pensando então na hemocromatose, o que a gente vai esperar desse paciente? Pode ser que o paciente nunca tenha sintomas, nunca nem descubra que tem o problema da hemocromatose, né? Mas se ele chegar a desenvolver, em geral, é um paciente com mais idade, acima de 40 anos, não é muito no paciente jovem que você vê as alterações. Claro, se é um paciente jovem com hepatite C, pode ser que antes disso ele já tenha um quadro, né? Cirrose, doença cardíaca, diabetes, né? Uma das coisas que a gente mais vê nesse paciente é dor abdominal, uma dor abdominal difusa, né? Muitas vezes outros sintomas constitucionais, muito inespecíficos, também podem surgir. Fadiga, fraqueza, um paciente que diz que cansa muito facilmente, dor generalizada no corpo, não só abdominal, a própria dor abdominal. Então, são coisas muito inespecíficas para você pensar diretamente na hemocromatose, que são os primeiros sintomas que o paciente apresenta. E a dor abdominal é muito frequente nos pacientes que têm hemocromatose. Muitos pacientes acabam desenvolvendo diabetes, né, por a deposição de ferro no pâncreas, mas é frequente a gente ver hipogonadismo. Então, homens que começam a ter queixa de impotência, né, cardiológico, que a gente sabe que também é um quadro clínico bem importante, principalmente insuficiência cardíaca congestiva, mas podem ocorrer vários tipos de arritmia, artropatia, e aí pode chegar a um ponto em que você vê condrocalcinose nesses pacientes. Então, eles têm degeneração, né, ela é degenerativa, e ainda faz a deposição. Um quadro de insuficiência hepática, que é uma das coisas que nos preocupa, e uma predisposição maior à infecção. Então, é um paciente que deve evitar certos alimentos, principalmente a carne crua, porque ele vai fazer infecção com mais facilidade. Exatamente qual é o mecanismo que faz ele ter infecção com mais facilidade também a gente não compreende bem, né? Bom, então, o paciente chega para a gente com... Já vou falar um pouquinho mais do diagnóstico, porque eu deixei ele para o final, porque eu acho que é onde mora o grande problema nosso, né? Mas ele chega para nós, muitas vezes, com a ferritina aumentada. A primeira coisa que a gente tem visto na nossa população é o exame de ferritina, né? E tem uma coisa de sintomas, de manifestações clínicas ou alteração de algum órgão-alvo, né? A gente vai tentar investigar, vai fazer uma pesquisa de mutação, vai fazer uma avaliação do quadro clínico dele. O que a gente teria que fazer? Qual o primeiro órgão que a gente pensa que vai ser atingido? Fígado. Então, assim, o padrão ouro seria realmente a biópsia hepática para ver se existe sobrecarga de ferro. Só que a gente sabe que é um exame invasivo, tem um risco baixo, mas existe o risco da hemorragia, o paciente fica muito assustado com isso, né? Hoje tem se usado muito a ressonância. Os estudos mais recentes todos são em cima de ressonância, avaliando, então, se existe sobrecarga hepática e cardíaca. Então, a gente já consegue fazer uma ressonância e ver até outros órgãos como é que está o comprometimento, né? Para tentar, então, ver o estágio que o paciente está, eles classificam. Hoje até existem algumas classificações que tem 5, mas o que a gente mais encontra essas classificações em 4. Né? Desculpe, é aqui em 5. Né? Às vezes existe mais um, em 6. Paciente, então, com a homozigose do gene assintomático, com perfil de ferro normal, seria o 0. Muito difícil a gente fazer o diagnóstico nesse caso. No entanto, porque às vezes chega o paciente para a gente descobre que ele tem hemocromatose e vai investigar a família. Então, muitas vezes você pega um paciente de 20 anos que o pai foi no consultório, o pai está com 50, e aí você vai investigar os filhos e ver aquele filho, que é exatamente isso, um perfil de ferro normal, assintomático, mas você encontra a alteração genética, né? Bom, quando está no estágio 1, ele já começa a ter a saturação da transferrina aumentada. E é aí que eu falei que eu entraria na questão do diagnóstico. A gente tem visto muito a ferritina. Mas, pela lógica da absorção de ferro, a primeira coisa que a gente vai ver é o ferro plasmático aumentar. É onde ele vai estar em primeiro lugar. Então, o primeiro achado que a gente espera encontrar é o quê? É
o transportador sobrecarregado de ferro, saturado, né? E existia um aumento na saturação da transferrina antes de aumentar a ferritina. Geralmente maior ou igual a 45%. Quando se faz o diagnóstico nos estudos, o que se vê é assim, que mais ou menos 75% dos homens que têm o diagnóstico têm a saturação de transferrina aumentada. E em torno de 50% deles vai ter a ferritina aumentada. Né? Nas mulheres já é bem menos, até porque a doença também é mais rara. A ferritina aumentada, às vezes, só está em 10% das mulheres. A gente vai detectar mais a saturação na mulher. Né? Então, no homem, a gente vê mais a correlação dos dois. Mas, na mulher, a gente vai ver mais a saturação do que a ferritina propriamente dita. A primeira coisa que a gente vai ver, então, aumentar é o transportador, ele que vai ficar sobrecarregado. Depois, que a gente vai ver os estoques em excesso. Né? Nós temos mais por os pacientes sendo investigados diretamente pela ferritina. Né? Mas o ideal era que a gente começasse aqui, para fazer um screening. Né? Quando a gente chega ao estágio 2, o terceiro passo, a gente tem a saturação e a ferritina elevadas, mas esse paciente ainda não tem sintomas, não tem manifestações clínicas. Começa a ter sintomas, então a gente já pula para o próximo estágio, e quando começa a ter alteração de órgão-alvo, não apenas os sintomas inespecíficos, a gente diz que ele está no último estágio, quando também a gente fica mais preocupada porque aumenta a mortalidade desse paciente. Mas o que eu gostaria de frisar é exatamente essa questão do diagnóstico. Então, na verdade, como é que a gente deveria fazer a avaliação de um paciente que a gente suspeita que tenha a hemocromatose ou alguma sobrecarga de ferro? É iniciar avaliando a saturação de transferrina. Se essa for elevada, a gente vai repetir, pedir para o paciente ter alguns cuidados, né? Vai repetir o exame. Se ela for baixa, no princípio não precisaria seguir a avaliação, porque é o primeiro exame laboratorial a alterar. Né? Agora, se ela realmente se mantém aumentada, aí a gente vai dosar a ferritina. Né? Então, a ferritina seria o passo seguinte. Se ela é normal, a gente pode fazer um acompanhamento desse paciente, ou até fazer uma avaliação do HFE. Por quê? Porque a gente viu que nos estágios mais iniciais é só a saturação que está alta. Então, talvez seja interessante pesquisar se esse paciente não tem hemocromatose, ou em homozigose, ou a heterozigose do C282Y e o H63D. Né? E se a gente encontra alteração, aí passar a tratar o paciente com o que a gente mais faz, que é a sangria. Né? Mas se a ferritina e a saturação estão elevadas, aí é importante que a gente pesquise diretamente esse paciente com avaliação genética. Né? Inclusive, se o paciente tiver alteração, seria interessante acompanhar outros familiares. Né? Tá? E aí, passar o paciente para tratamento. Nós podemos, então, no momento que detectamos a doença, fazer uma avaliação mais completa com ressonância, com biópsia hepática, para ver se existe dano em órgão-alvo. Por quê? O paciente ele já passou daquela fase em que ele só tem a transferrina aumentada. Ele tem também ferritina aumentada e, quem sabe, ele já pode estar num estágio de lesão de órgão-alvo. Né? Se ele já tem alguma manifestação clínica. Tá? E o tratamento? Reduzir os fatores predisponentes e a sangria. A sangria, nós fizemos uma fase de indução, onde a gente tenta fazer a sangria semanal conforme o paciente, porque nem todo paciente vai tolerar. Né? Às vezes a gente faz quinzenal, até a gente obter uma ferritina baixa. O ideal seria que a gente obtesse ferritinas em torno de 50 ou menos. Sendo que o padrão laboratorial é em torno de... Bom, é até 10 na mulher e 20 no homem, né? Mas a gente entraria na faixa limite superior de normalidade no homem em 323 e na mulher em 290. Depende do laboratório, 150. Então, mas não é apenas colocar na normalidade. A gente tenta realmente deixar esse paciente com ferritina muito baixa, em torno de 50. Então, é essa indução que a gente faz. E depois a gente tenta deixar o paciente em manutenção, a cada 3, 4 meses, fazendo sangria. Alguns pacientes vão precisar de mais ou de menos. Né?
Então, existem 2 fases para tratamento da hemocromatose. E a gente vê melhora. Fígado, a gente vê muita melhora, né? Alteração articular, não tem melhora. E, às vezes, assim, a paciente está com ferritina controlada e ainda evolui a artropatia dele. Então, não tem uma relação tão direta ao controle, mas fígado, coração, sim, a gente consegue ter um bom controle, né? E os fatores predisponentes é que é o mais complicado no paciente, né? E a gente conseguir fazer o paciente mudar o hábito de vida. Então, o que a gente tem identificado no dia a dia bastante é a avaliação de ferritina. A ferritina é uma substância que é muito sensível e pouco específica, né? Porque muita coisa interfere. Ela é uma substância também de prova inflamatória. Em doenças crônicas, ela pode estar aumentada também. Hoje está se estudando muito a correlação clínica dela com doença cardiovascular. Então, se sabe que um paciente que tem dislipidemia, ferritina alta, diabetes, é quase como olhar a proteína C reativa. E a gente sabe que é um fator independente de risco cardíaco. A ferritina também está sendo associada. Só que nesses pacientes que daí não se sabe por que necessariamente a ferritina está aumentada, mas que se vê que tem esse quadro de síndrome metabólica, tem se detectado que fazer sangrias e melhorar a ferritina diminui o risco de infarto. Então, tem estudos observacionais, fazendo avaliação dos pacientes. Nesse caso, apesar de a gente não conseguir fazer uma correlação tão direta com o ferro, é uma ferritina elevada, mas não tem uma relação direta com hemocromatose, com alteração genética. Vale a pena submeter ele à sangria se ele tem dislipidemia, se ele tem diabetes? Vale, porque também diminui o risco cardíaco desse paciente. Então, o que a gente tem visto muito é uma avaliação de ferritina. É complicado, ela oscila bastante, o paciente às vezes fica numa angústia, hoje está 700, daqui 2 meses deu 400, daí no outro mês já deu 900. Porque tem vários outros fatores que estão relacionados. Na nossa população, o que a gente mais identifica, então, é essa síndrome metabólica. É o paciente que é sedentário, que é obeso, que tem esteatose hepática, que tem diabetes, que tem dislipidemia, né? Então, uma síndrome plurimetabólica que a ferritina acaba sendo incluída. Tem pacientes que conseguem fazer uma dieta adequada, atividade física e regularizam a ferritina sem precisar de sangria. Claro que isso é muito difícil, a gente conseguir fazer o paciente aderir. Até porque, na população hoje, assim, o meu vizinho está fazendo sangria, eu já vim para fazer, né? Então, o pessoal está muito na ideia da sangria. Então, tentar incutir no paciente que, muitas vezes, mudança de hábito é uma coisa que vai deixar a ferritina dele boa para sempre, e não só naquele momento. A sangria vai ser uma coisa momentânea, né? Mas que a gente precisa pesquisar, sim, a hemocromatose. Ela é uma doença que não é tão rara assim. E outros fatores também aumentam o risco de desenvolver. Pessoas podem ter a alteração genética sem nunca desenvolver a hemocromatose. Então, às vezes, chega paciente de 70, 80 anos, que a gente vê que não tem lesão em órgão-alvo, eu fico tranquila. Pode até ter a alteração genética, nem sei se vale a pena fazer investigação nesse caso. O paciente já está com 70, 80 anos e não desenvolveu a doença, porque provavelmente o organismo dele não vai desenvolver mesmo, né? A preocupação é aquele paciente em torno de 40, 50 anos. Porque esse a gente vai ter que cuidar, ainda pode ter lesão em órgão-alvo. Então, vale a pena fazer uma investigação mais completa nesse paciente, sim. Lembrando que a saturação de transferrina é importante. Como eu falei, em torno de 70% das pessoas que vai ter também a saturação de transferrina alterada. Não é 100%. Então, também não é um exame que vai nos dar a certeza. É um paciente que precisa de um acompanhamento, de uma avaliação, às vezes até a tentativa de uma sangria. Mas não necessariamente é um paciente que vai ter hemocromatose. Quando ele tem a saturação normal, a gente já fica mais tranquilo, né? Que é um exame bastante importante que a gente acaba deixando de lado na hora de investigar os nossos pacientes. Tá? Em relação à sangria e doação de sangue, as pessoas têm muita dúvida. Tá, esse paciente, para eu fazer uma indução, onde eu estou fazendo sangria semanal, não tem como ele ser doador, né? O homem pode doar a cada 2 meses sangue, no máximo 4 vezes ao ano. A mulher, cada 3 meses, no máximo 3 vezes ao ano. Então, ele não vai poder ser um doador de sangue no começo. Aquela fase de indução aqui, não tem como a gente usar a doação de sangue. Mas, depois, na manutenção, é possível, sim. E as pessoas me perguntam muito, mas não tem problema? Não é uma sobrecarga de ferro para o doador, para o receptor, desculpe,
essa bolsa de uma pessoa com ferritina elevada, isso não é ruim? Nos Estados Unidos, até pouco tempo, realmente não deixava o paciente com hemocromatose ser doador. Era proibido. E eles começaram a fazer avaliações e viram que não tinha problema nenhum. A pessoa que recebia a carga é praticamente a mesma, principalmente essa fase de manutenção, onde a gente já tem um controle da ferritina. Então, no momento em que a ferritina está mais controlada, não teria problema nenhum. Tanto que caiu por terra nos Estados Unidos. Eles viam que eles tinham pouco doador e isso conseguia fazer com que se aumentasse o número de doadores voluntários. Porque o nosso povo tem muita mentalidade de doar sangue para repor para um amigo, para um familiar. Mas a doação voluntária é baixa. Então, se a gente conseguir transformar um paciente com hemocromatose num doador voluntário a cada 3, 4 meses, até para o banco de sangue isso é muito interessante. E para o receptor, não traz problema, não é uma doença transmissível via sangue, né? E não tem uma sobrecarga alta de ferro nessa bolsa, não. A quantidade de ferro acaba sendo muito semelhante à de um doador que não tenha o excesso de ferro, que é uma dúvida muito frequente dos pacientes e até de colegas, né? Às vezes perguntam, mas eu posso encaminhar alguém que tem ferritina alta para fazer doação? Pode, claro que a gente fica assim com o pé atrás quando o paciente está com 2.000 de ferritina, né? Mas aí também ele não vai poder só ser um mero doador. Ele vai doar uma vez, mas ele vai precisar fazer várias sangrias. E aí as outras não tem que ser na forma de sangria terapêutica, que é um sangue que é jogado fora, né? Então, a doação, acho que é interessante também a gente colocar isso. Se nós pudermos estimular o paciente a ser doador, ele vai estar ainda contribuindo, ajudando a ele e mais alguém, né? E não tem problema, não. Tá? Vamos ver aqui. Acho que era isso que eu tinha para falar, porque eu não queria me estender muito. Sei que vocês têm mais atividades. Agradeço se vocês tiverem alguma pergunta. Bom, eu sou médico radiologista. Nós fizemos com relativa frequência a avaliação do ferro hepático através da ressonância. Existe um protocolo que não é nem brasileiro, não é nem meu, nem de Rennes, né? Você faz o exame de ressonância e coloca lá 5 ROCs, 5 áreas de medida, 3 no fígado, fora de área de vaso, e 2 em músculo diretor da espinha, dorsais, né? E pega esses valores e manda, entra na internet, lá tem um site da Faculdade da Universidade de Rennes, que é chamado, se não me engano, e automaticamente ele já te manda o resultado. Então, só que nós não temos feito o cardíaco, né? Então, eu teria interesse de saber como que você faz, qual é a tua avaliação. Essa do fígado é rápido, tranquilo, é imediato. O protocolo próprio Rennes, ele já tem protocolado para o mundo todo, para de alto campo, baixo campo, né? Vários equipamentos GF, Siemens, ele tem já estabelecido isso. Já chegou para mim um pedido de cardíaco. Como é que você tem feito? Eu, na avaliação cardíaca, na verdade, não tenho pedido muito ressonância. Eu tenho pedido mais ecocardio, para ver se tem algum grau de insuficiência cardíaca, mais fácil para o paciente, né? Mas na avaliação, aí eu também não saberia te dizer como é que a gente usa sempre o P2 estrela, né? Para avaliar. Tanto o fígado quanto o cardíaco, não é? O fígado, ele tem... São 5 sequências diferentes, tem gradiente eco, tem T2, né? Inclinação, ele tem um protocolo já bem estabelecido. Então, quem tem uma máquina X, ele entra lá no site, ele já dá todo... O próprio técnico pode pegar aqueles parâmetros físicos de triângulo, de gradiente, T2, são 5 sequências. Põe na máquina e ela faz. Porque eles protocolaram isso, e com cada característica dessas sequências, ela utiliza das 5 conforme a quantidade de ferro, que é mais ou que é menos,
ela usa uma delas, pode ser T2 estrela, gradiente eco, né? Então aquele que é menos suscetível, porque o ferro produz suscetibilidade magnética na imagem, né? Então eles utilizam o protocolo deles lá, o programa que eles têm, utiliza sempre aquele que é a menor suscetibilidade para ser o valor exato. Por isso que ele faz em 5, e daí 5 ele elege a melhor e manda o resultado para você. Já vem dosado lá embaixo a quantidade de ferro por milímetro cúbico de proposta, né? E serve para dosar numericamente isso aí, você acompanhando. Então depende de cada paciente e qual sequência que foi a menos suscetível. Ali a cardíaca eu nunca fiz, Não sei se já tem bem estabelecido, eu acho que não, né? Foi. É uma coisa que eles discutem bastante, assim, em congresso, em ressonância. Legal. Mas, eu fui devendo dessa parte que eu realmente avalio mais se o paciente chega para mim já com lesão. Então, eu peço ecocardio, né? Se tem alguma arritmia que a gente possa atribuir, mas mais o ecocardio para ver se ele tem insuficiência cardíaca. No momento que eu começo a tratar, eu sei que vai ter alguma melhora, então muitas vezes eu nem peço a ressonância mesmo. Eu não tenho feito pedido assim. É interessante que, né, toda coisa específica do abdominal, fadiga, infecção, artropatia, né, tem coisa que faz ressonância de músculo esquelético, às vezes não sei se o colega ortopedista toca aquele paciente, ele possa dando uma artropatia, degenerando a articulação, lembrar de sobrecarga de ferro. Eu tive um paciente encaminhado até agora. Você vê? Veio por degeneração, muito mais carbofalangiana, né, mais frequente, mas não necessariamente a única. E como tinha alteração degenerativa, o colega pensou que foi reumatologista. Na verdade, pensou em pedir a ferritina, veio elevada, realmente encaminhou o paciente. É uma coisa que a gente não pensa, acho que a maioria acaba não pensando nisso. Agora, já foi muito encaminhado o paciente com dor articular, sem alteração degenerativa, e tem dores importantes que não consegue diagnosticar. E, então, tentando fazer a sangria, esse paciente, por exemplo, que é o único também que eu tenho encaminhado assim, não teve melhora. Eu ficava, nossa, mas ele não está melhorando, né? Aí eu fui até revisar, por isso que eu até comentei. A artropatia, infelizmente, não tem uma correlação tão direta nem com grau nível de ferritina, na verdade, até não tem uma correlação direta ao nível de ferritina com dano de órgão-alvo, né? Não existe essa correlação. E muitas vezes ela não melhora. Mesmo controlando, ela surge, às vezes, até com um paciente já bem controlado a ferritina e anos depois surge uma artropatia. Bom dia, doutora. Eu sou nutricionista, realmente é uma dificuldade, mas eles têm aderido bem, achando que estão melhorando bastante. Acho que está mudando um pouquinho essa mentalidade, né? Graças a Deus. Assim, só uma dúvida de conduta mesmo, né? Eu normalmente não costumo ser muito agressiva com eles na mudança, até mesmo porque, pelo que eu percebo, a melhora desses exames não é muito rápida, então é um tratamento que eles têm que ficar por um tempo mais prolongado, então eu não costumo cortar tudo, né? É o que eu explico para eles, né? Controle mesmo, né? Só que a minha dúvida é o seguinte, com questão à indicação, né? Vendo toda a alteração ali que pode acontecer, o paciente chega normalmente ali com 500, 600, né? E a gente começa a cuidar da dieta, mas eu preciso todas as vezes encaminhar para essa pesquisa, né? Independente do valor do exame. É isso que eu gostaria de saber, né? Quando que eu encaminho para a senhora, no caso? Na verdade, assim, acho que seria muito interessante avaliar a saturação junto, que é uma coisa que raramente acontece, por isso até eu vou aproveitar o momento para enfatizar a saturação, que ela também é importante, claro. Não é 100% dos casos, mas eu acho que o paciente, e quando eu solicito, vem com frequência a saturação aumentada. Então, se o paciente está com 55 de saturação, uma ferritina de 600, esse paciente tem que ser encaminhado. Ele precisa de uma avaliação complementar. 20% até a pesquisa genética vai ser negativa. Então, às vezes a gente fica realmente com esse paciente assim, de lado que eu vou, né? A maioria das vezes eu peço para ele começar com alguns cuidados e conforme ele está evoluindo, eu vou para a sangria ou não. Porque às vezes não é a hemocromatose e a gente tem uma população hoje muito sedentária, muito com sobrepeso, obesidade, então muitas vezes são outras coisas, né?
Isso que você falou até não comentei, mas acho que é bem interessante de colocar. A maioria dos estudos realmente mostra que na alteração genética você fazer uma dieta muito agressiva não tem grande benefício. Claro que vai ajudar a dieta, o controle com certeza é importante, mas o paciente fazer uma dieta muito agressiva não vai ter uma repercussão tão grande. Ele tem que ter uma reeducação alimentar, mas nada de cortar, porque os pacientes dizem, eu não vou comer mais carne nenhuma, não vou comer mais salada verde nenhuma. Não é por aí, você vai estar perdendo outras coisas, né? E o benefício não é tão grande, não é. Realmente, claro, a sangria, você perde até 250 miligramas, como eu falei, que tem na bolsa. Então, você consegue com a sangria um resultado bem mais rápido do que o controle. Mas eu tenho pacientes que só com atividade física e controle de alimentação regularizaram a ferritina. Mas geralmente é aquele paciente com saturação normal. Né? Só um resumo bem rapidinho. Não sei se a senhora tem observado, alguns pacientes, assim, não vou dizer a maioria porque eu não mensurei isso em porcentagem, né? Mas vários têm apresentado bastante deficiência de B12, junto com a alteração da ferritina. A senhora tem observado isso, não? Não cheguei a observar. Então, vou mensurar, então, para a gente ver o que tem aparecido bastante. Interessante, né? É diferente. São coisas tão diferentes, né? Não são interdependentes, mas a anemia megaloblástica, inclusive, muitas pode ter como consequência também uma sobrecarga de ferro ali, né? Eu não conheço exatamente o mecanismo que isso acontece, mas não observei mesmo. Obrigada. Essa deficiência. Tudo bom? Tudo bem? Alô? Parabéns pela aula. Esse é um tema que a gente já estava querendo ouvir um pouquinho mais há tempos, né? Realmente a ferritina, a alteração, o aumento da ferritina tem sido bastante pesquisado agora e os pacientes também. Então, um lado bom da internet é que o paciente procura e aí ele está mais preocupado acho que por isso, porque ele fica um pouco assustado até quando ele vê que a ferritina está aumentada. Alguns trabalhos têm relatado alguma coisa como o aumento da incidência de doenças demenciais. Então, isso também é uma coisa que preocupa muito, né, a população que está envelhecendo hoje. Então, eles querem envelhecer com mais saúde em si. O que eu vejo muito aqui, o paciente, a gente não consegue fazer uma correlação na ultrassonografia, o que é esteatose e o que é depósito de ferro. E a maioria, eu digo assim, muita gente que faz ultrassom tem. No caso, assim, a gente não tem como diferenciar, a não ser pela ressonância, né, o que é esteatose e o que é depósito de ferro. Para vocês, assim, que eu vejo que você pede bastante exames para isso, né? E também aqui a gente encaminha muitos pacientes com essa alteração. O que seria importante? Você acha que precisaria de mais alguma coisa do nosso laudo, que a gente possa ajudar um pouquinho mais vocês? Essa questão da doença demencial, realmente até o Parkinson, né? Por exemplo, é uma doença que eles estão vendo que existe deposição de ferro, né? O ferro, a falta, também é muito ruim, mas o excesso produz muito radical livre, né? Que é o grande problema do excesso de ferro, né? Essa produção excessiva de radical livre, e ele interage muito com a parte lipídica, né? Esses radicais produzidos, então tem muita destruição, eu acho, da parte também ainda de mielina e tudo, né? Mas eles estão tendo deposição de ferro, né? Um parênquima cerebral de pacientes com Parkinson, então eles estão tentando relacionar muito, por exemplo, com Parkinson. Existem outras doenças degenerativas também, mas o Parkinson tem bastante estudo hoje com o ferro, né? Acho que se o paciente começa a ler o risco de câncer hepatocelular, né? Cirrose, mesmo não bebendo álcool, poxa, me cuido, né? Não consumo álcool, mas assusta mesmo, né? Então, a avaliação que eu geralmente faço é aquele paciente que chega com ferritina alta, uma saturação normal, e que a gente, conversando com o paciente, vê um pouco dos hábitos dele. Então, que eu acho que é a grande maioria, né? Então, é um paciente que eu penso muito mais que tenha um problema de síndrome metabólica, ou que tenha até a esteatose não alcoólica, que esteja fazendo a ferritina elevada. E daí, nesse paciente, eu começo a fazer um acompanhamento mesmo.
tento fazer com que o paciente tenha uma mudança de hábito de vida, atividade física, cuidado alimentar, perda de peso, observo níveis de colesterol, triglicerídeos, essas outras coisas junto, né? Diabetes. E aí acompanho ele na ecografia. Conforme o paciente está evoluindo, se essa ferritina não melhora, se a saturação começa a elevar, alguma coisa, aí eu parto para a sangria, eu faço ressonância, né? Mas o que eu faço realmente olho se tem outros comemorativos junto. Acho que no laudo não sei se tem necessidade de mais especificações, eu acho que está bem assim, né? Porque realmente é um paciente que a gente vê que está indo mais para o lado de ser uma síndrome metabólica mesmo, do que a hemocromatose, né? Então, a maioria dos casos vai para esse lado, né? Acho que o laudo está perfeito, assim, de bom tamanho, é o que a gente espera mesmo, né? E a gente vê que muito paciente, depois de cuidado, melhora isso, né? Sem sangria. Melhora essa infiltração, claro, no procedimento. O paciente também tem que ter uma certa paciência, a gente também, né? Mas a gente vê melhor. A gente tem feito pouco, Alexandre, a biópsia, né? Eu realmente tenho indicado muito pouco a biópsia nos meus pacientes. Assim, eu acho que fica muito invasivo, eles ficam assustados, pode pensar, né? Passando de... Mas eu queria fazer uma perguntinha. Então, o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem muito paciente procurando a gente de esteatose e de ferritina alta. E, invariavelmente, a gente também faz exame de ferritina e não é 10%. A minha estatística acho que é mais de 50% assim, dos homens têm ferritina alta. Então, a gente fica assim, se a gente fosse encaminhar todas essas ferritinas para você só faria isso, né? faria isso e não daria conta. Eu teria que ter umas 20 meses para dar conta. E o que a gente vê também é alterações, né? Glicose, colesterol, essas coisas. Então, uma das perguntas, você disse que uma das maneiras de filtrar para encaminhar para você é a saturação da gasolina. E será que esses casos que tem essa alteração metabólica, o endocrinologista estaria preparado também para fazer um tratamento global e melhorar também a gasolina, colesterol, diabetes, outras coisas? Ou esses casos eu acho que seria a hematologista o alvo melhor desses pacientes? Então, realmente é uma coisa que até seria possível de pensar. Na verdade, acontece muito o contrário. Quando está fazendo investigação de dislipidemia, pede ferritina e acaba sobrando lá no nosso consultório. O endócrino encaminha para a gente. O endócrino também encaminha bastante. Eu acho que seria interessante. Eu realmente faço um acompanhamento da própria ferritina do paciente, da saturação, a cada 2, 3, 4 meses, conforme o paciente, né? E é interessante que a gente possa também fazer um acompanhamento, porque às vezes você consegue ter uma ideia, o paciente pode ser pesquisa de mutação negativa, e ainda assim ter hemocromatose, né? E pode ter um perfil lipídico ruim e ter hemocrimatose. Mas eu acho que uma tentativa inicial, sim. Eu acho que o endócrino poderia tentar melhorar esse paciente da parte da síndrome metabólica dele. E se vê que ele está melhorando o colesterol, está controlando bem o diabetes, a ferritina continua em ascendência, né? Apesar da saturação normal, aí passar a encaminhar para o hematologista, talvez seria uma medida interessante. Tem um nível de ferritina que assusta e você tem que correr e mandar direto, ou tem uns que a gente pode, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e se não melhorar você vai procurar um hematologista? Na verdade, não tem uma correlação direta com o nível de ferritina e agressão ao órgão-alvo, né? E isso torna mais difícil. Às vezes o paciente tem só 600 de ferritina e pode ter lesão, se ele tem 2.000. Eu tenho 2 irmãos, um não consegue nem controlar direito a ferritina dele, já tem lesão hepática, e o outro faz uma sangria por ano. Assim, irmãos, a mesma carga genética e não consegue ser tão diferente. Então, esses outros fatores todos, né, certamente interferem. Então, não existe um nível de ferritina seguro, né? Às vezes o paciente tem 400 de ferritina, a gente faz avaliação genética e tem alteração genética.
Então não existe um nível, mas assim, o paciente que está acima de 1.500, até os 1.000 ainda tolera, né? Para pensar que vai ser alguma coisa metabólica, mas acima de 1.000 dificilmente vai ser só metabólico, né? Deve ter algum outro componente. Mas não tem um nível. É mais a saturação que tem um nível que a gente vai começar a suspeitar mais ou não, né? Mas a ferritina não. Infelizmente, na hora que vai ter que encerrar, às vezes é um assunto assim, parece bobeira, né? Se vê a complexidade do problema, a interação entre os órgãos, a importância desse tema que realmente é um achado, como eu disse, acho que aqui na nossa região 50% assim, dos homens tem, né? É um absurdo, e a gente fica assim meio divertido, então tratei de ver assim, um excelente ordem, que seja um momento aqui para esclarecer a gente. Eu sei que o tempo foi pouco, a gente vai precisar dela mais algumas vezes, espero que ela venha aqui. A gente só tem a agradecer, porque é uma salva de palmas dele. Eu queria que a doutora Andréia também tivesse um agradecimento à doutora Andréia. Eu queria passar para... Bom dia. Então, como o Dr. Sagai falou, é um trabalho que foi apresentado no Congresso de Coloproctologia. Foi um trabalho desenvolvido aqui pela nossa equipe. Tem como título o papel da preservação da artéria retal superior em reto-sigmoidectomia videolaparoscópica por doenças benignas. Então, se sabe que a cirurgia videolaparoscópica coloretal ela é uma técnica muito bem estabelecida, tanto para doenças malignas quanto para doenças benignas. E que dessa cirurgia podem advir algumas complicações decorrente da desvascularização, que pode levar a uma isquemia da anastomose e levar até uma deiscência dessa anastomose. E desses pacientes, 2,5% até 20% pode dar a deiscência dessa anastomose. Uma outra complicação que também deve ser chamada a atenção é a denervação desse segmento, que leva a uma síndrome pós-reto-sigmoidectomia, que vai levar a uma alteração do reservatório, da sensibilidade retal e algumas vezes também a alteração da função esfincteriana. E se sabe que a arcada retal, com a artéria retal superior, ela se caracteriza por ser o principal vaso que vai irrigar o reto superior, médio e inferior. E preservando a artéria retal superior, vai se fazer o quê? O racional é que se preserva a circulação e a inervação pélvica com o menor risco de comprometimento funcional, tanto sexual, urinário, a fertilidade e a função evacuatória. Então, o objetivo desse trabalho foi demonstrar a importância da técnica da preservação da artéria retal superior nas reto-sigmoidectomias videolaparoscópicas em doenças benignas e avaliar também a incidência de fístulas. Então, se caracterizou por um trabalho prospectivo com 28 pacientes, com a média de idade de 45 anos, variando de 28 até 67 anos. E 23 desses pacientes foram mulheres e 5 homens. Todos foram submetidos a videoreto-sigmoidectomia entre janeiro de 2010 e junho de 2012, sendo 15 pacientes com a indicação por doença diverticular dos cólons e 13 pacientes com a indicação por endometriose. Foram excluídos pacientes com doenças malignas, os pacientes que foram submetidos no momento da cirurgia a ostomias e quando, eventualmente, foram convertidos para a cirurgia laparotômica. O preparo desses pacientes foi feito com uma limpeza anterógrada com a solução de fosfossoda, a anestesia foi geral, a antibiótico profilaxia que foi feito durante 2 dias com ceftriaxone e metronidazol, e foi utilizado nesses pacientes analgésicos comuns, anti-inflamatórios e heparina subcutânea. A posição dos trocárteres na endometriose havia
um trocárter na fossa ilíaca direita, um na fossa ilíaca esquerda, o da cicatriz umbilical e um no hipocôndrio direito. Enquanto que a doença diverticular seguiram-se os portais previamente conhecidos por cirurgia videolaparoscópica. E a técnica cirúrgica utilizada foi a abordagem medial do colo. Foi feita a identificação do tronco da mesentérica inferior e, em seguida, o cirurgião visualizou e esqueletizou a artéria retal superior, na sua origem, até a porção posterior do reto, lá no mesorreto. Então, aqui os senhores estão vendo, né, a imagem da esqueletização dessa artéria. Então, a artéria sigmoidiana e a esqueletização dessa artéria retal. Vai, então, se dissecando essa artéria e ela é previamente preservada. Então, esse é um videozinho que vem realmente a ilustrar essa dissecção. Aí foi feita a ligadura da veia mesentérica através dos liga-clips e a secção dessa veia mesentérica. Então, depois que é feita essa ligadura, é feita a dissecção, então, da artéria retal superior. E aí, você vê que ela fica dissecada e ela é preservada para se fazer a anastomose nessas pacientes com reto-sigmoidectomia, que foram submetidas à reto-sigmoidectomia. Então, aí é feita a ligadura do ramo da artéria cólica esquerda, que é para poder fazer a reto-sigmoidectomia e tirar esse segmento intestinal. E realmente vendo a preservação dessa artéria. Então, como resultados, o tempo médio de segmento desses pacientes foi de 15 meses. A duração média do procedimento cirúrgico foram 136 minutos, com estimativa de perda de sangue de até 20 ml, o que a gente supõe que são 3 gases. A dieta foi introduzida com 24 horas pós-cirurgia e o tempo médio de internamento hospitalar foi o tempo médio foi de 4 dias, variando de 3 a 7 dias. Como complicações do transoperatório, uma dessas pacientes teve um grampeamento incompleto. 3 pacientes tiveram complicações precoces, sendo uma com o ilho paralítico, que evoluiu bem com o tratamento clínico. Uma paciente teve um abscesso pélvico que não foi evidenciada a deiscência de anastomose quando foi feita a reoperação. E uma delas teve uma peritonite entérica que foi feito quando foi passada a agulha de Verres na hora de fazer o pneumoperitônio. Que essa paciente ela é uma paciente que ela foi operada por endometriose. E aí a equipe da ginecologia acabou entrando primariamente, ela entrou antes da equipe da cirurgia coloretal, e aí eles passaram o Verres e estava muito distendido, acabou fazendo uma peritonite entérica. Como complicações tardia, um paciente ele apresentou uma impotência transitória no pós-operatório tardio, que melhorou depois de 3 meses, e uma alteração do hábito intestinal para constipação em 3 pacientes. Então, o presente estudo mostrou que a preservação da artéria retal superior durante a reto-sigmoidectomia videolaparoscópica nas doenças benignas, como a doença diverticular dos cólons e a endometriose, permite a preservação completa da vascularização e da inervação dos cólons remanescentes, e principalmente do reto, contribuindo assim para uma menor incidência de deiscência de anastomose. Uma das críticas que a gente fez a esse trabalho, depois que a gente fez, é que esses pacientes eles não foram avaliados da função esfincteriana e da parte de constipação, a parte do reservatório mesmo. Então, o que depois a gente, o Gustavo também ele estudou bastante, ele tem instituído que a gente tem que fazer a manometria nesses pacientes, porque a gente já pega alguns pacientes com síndrome pós-reto-sigmoidectomia que eles fazem alteração de reservatório. Então, o Gustavo ele tem estabelecido isso, ele fez um protocolo que a gente tem que seguir exatamente para a gente
dar continuidade a esse trabalho e fazer com que ele fique mais completo. Muito obrigada. Tá? Eu queria que o Dr. Gustavo também participou do trabalho, fez essa questão do trabalho, Bom dia a todos. Esse trabalho, a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Sempre, só que a gente não conseguiu claramente evidenciar cientificamente os benefícios, né? Clinicamente, a gente observa que os pacientes saem muito melhor. Até na cirurgia, a gente observa o calibre, né, dessa artéria, que deve ser muito importante. Então, a gente está tentando mesmo, cientificamente, né, o que foi cobrado da gente nos congressos é a gente comprovar cientificamente. E uma das formas da gente fazer isso é com a manometria, né? E a gente já tem feito com alguns pacientes. E a gente tem observado que as disfunções desses pacientes são mais curtas do que dos pacientes antigos, né? Os pacientes que não se preservavam. Então, acho que isso aí, no futuro, talvez seja o nossa contribuição, né, científica e para a melhora desses pacientes. só para os acadêmicos e para quem não é especialista, a artéria retal, a própria artéria retal diz que vai para o reto, é o principal vaso de irrigação do reto. Por que nós colocamos só doença benigna? Porque as doenças malignas, as drenagens linfáticas, as metástases ganglionares, ela caminha pela artéria retal. Então, obrigatoriamente, a gente tem que tirar a artéria retal e fazer uma linfadenectomia. Então, nas doenças malignas não tem como fazer isso. Então, nas doenças malignas, muito mais chance de deiscência, de fístulas, de impotência, de problemas de bexiga, problema evacuatório. Esses pacientes ficam, às vezes, 6 meses ou anos para poder evacuar razoavelmente bem. Tem muitas alterações evacuatórias. Esses pacientes fazem uma retrosigmoidectomia clássica. Nas doenças benignas, como divertículo, endometriose, que é o nosso grande foco, mas a endometriose, que a gente faz há muitos anos, a gente nunca ligou a artéria retal. E a gente nunca teve deiscência da nossa classe. E nas doenças diverticular, a gente viu que aqueles processos inflamatórios ficam ao nível do colo e muitas vezes o argumento dos colegas que fazem essa ligadura é que o processo inflamatório impede, então tem que fazer a dissecção do reto sigmoide baixo e tira, tem que ligar a mesentérica inferior na sua base, ligando a mesentérica inferior na sua base e acaba ligando a artéria retal. Então, e a gente viu que a preservação da artéria retal é totalmente factível. E com um pouquinho de treinamento, Gustavo, a Juliana, que já está acostumado, demora 10, 15 minutos a mais e a gente acha, deduz que aquela artéria, um calibre importante, é o principal ramo da artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior ela tem vários ramos: a cólica esquerda, a sigmoidiana e a artéria retal superior. E a artéria retal superior é o principal ramo da mesentérica inferior. E essa artéria realmente é calibrosa e o reto é um órgão grande, tem 14, 15 centímetros, o índice de fístula nessa região, da anastomose, é muito alto. A Juliana mostrou de 3 a 20%, 4 a 20%. Na média, está entre 5 a 10% nos melhores serviços. Algumas fístulas com evolução muito grave, você tem cirurgia, colostomia, e outras, às vezes, resolvem com tratamento clínico. Mas é uma deiscência muito difícil de tratar. Então, alguns não. Então, essas anastomoses, quando ela fica abaixo da reflexão do peritônio, fundo do saco, essas anastomoses têm tanto risco que é preconizado como rotina fazer uma colostomia protetora. Todas essas anastomoses baixas, reto médio e baixo, faz colostomia protetora. E na doença, na endometriose,
a endometriose, essas anastomoses, normalmente é do septo reto vaginal que fica abaixo da reflexão peritoneal. Então, grandes serviços adotam, quando faz uma retossigmoidectomia nas endometriose, com colostomia nas mulheres, e essas mulheres são jovens, né? Todas jovens, no período ativo, de fertilidade, de ter filhos e tal, que a endometriose afeta, e acaba às vezes com colostomia nessa idade, ou ileostomia. O que, na nossa experiência, a gente nunca faz ileostomia nem colostomia por causa que a gente preserva a artéria retal, e a gente acha que a não fístula é pela preservação da artéria retal. E a gente hoje já adota de rotina em qualquer doença benigna, divertículo, pólipos, endometriose, qualquer doença do colo, do reto, sigmoide, benigna, a gente preserva a artéria retal. Toda vez que a gente preserva a artéria retal, a gente não faz colostomia nem ileostomia. E nós não tivemos nenhum caso, zero de fístula. Né? No serviço, ele sabe que a gente faz essa reservação e a gente tem tido esse resultado. Que é interessante. E aí a Doriane e o Gustavo foram pesquisar para saber, quando a gente foi apresentar esse trabalho, se tinha serviços já fazia preservação de reto. E o Lazaro, por sorte, coincidência, a gente nunca é o primeiro, já tem serviços que preservam a retal. Acho que tem 2 serviços. Itália e Belo Horizonte. Itália e Belo Horizonte. Belo Horizonte é o campeão da gente. Belo Horizonte é bem recente, nós sabemos isso há muito tempo. É que o nosso trabalho, os casos antigos a gente não levantou, só levantou os casos recentes. Tem casos antigos. Só que a gente só levou em consideração as fístulas. E o importante também é a preservação do sistema evacuatório, né? Porque esses pacientes com retossigmoidectomia, como eu disse, fica sempre com problema evacuatório, fica com reservatório menor, fica com aquelas evacuações fracionadas, evacuações obstruídas, passes de estipado, fica soltando e tal. Então, o Gustavo, já vendo isso, ele instituiu na clínica que todos os pacientes que vão para essa cirurgia façam um estudo manométrico pré-operatório e depois ele vai fazer pós-operatório. 3 meses, 1 ano, né? E ele vai ver se esse resultado realmente é interessante, a parte fisiológica. O que eu acho complicado para a gente é porque nós adotamos como rotina a preservação da artéria retal. O ideal é que a gente fizesse tudo certo. Um ligasse a artéria retal e a outra não, e fizesse esse estudo prospectivo e comparativo. Né? O que a gente, na verdade, não está fazendo. Né? A gente tem medo de ligar a artéria retal nas doenças benignas por medo difícil. Então a gente adotou. Mas eu acho que é uma coisa lógica, vocês viram, é uma coisa, não é difícil, não é complicado, e eu tenho certeza que no futuro isso vai ser uma rotina, porque não tem lógica ligar uma artéria sabendo que dá para preservar e sabendo que a sua ligadura aumenta a morbidade, complicações e até algumas mortalidades. Então eu acho que isso é uma grande contribuição nossa, que a gente tem a obrigação de fazer um estudo bem feito e apresentar nível de literatura aí para informar os nossos resultados. Né? Tenta ver um braço. 3 minutos. Alguma pergunta, algum comentário? Se tiver alguma última pergunta, tem mais 3 minutos. Gustavo, a gente gostaria de agradecer a todos, principalmente por mim. Seja sempre bem-vindo, quiser apresentar algum tema, quiser falar alguma coisa. Na verdade, o nosso sábado aqui, a gente faz tradição há alguns anos, participação do radiologista, cardiologista, um urologista que já veio para matemática e tal, Ministério ser ontem também, de outras áreas, né? Recentemente veio o escópicos,
andar, né? Então a gente abre o tempo para vários Jorge Santos, né? Então a gente gostaria mesmo de, uma vez por mês, se trazer algum tema, se fosse relacionado a gente, ou temas assim importantes para a gente comumente, né? E eu sei que no área a gente tem muitas coisas em comum, né? Na parte de ecologia, então a gente gostaria que você se dispusesse assim, hoje, colocar isso para a gente, a experiência, para a gente é muito importante e muito valioso, né? Então, bom final de semana a todos.